Ministros do Tribunal de Contas da União e entidades representativas de procuradores pediram ao presidente Temer o veto de um projeto que altera as regras usadas por órgãos de controle e pela Justiça para punir agentes públicos. 4 ministros do Tribunal de Contas da União estiveram com o presidente Michel Temer para pedir o veto de artigos do texto. A Procuradoria-Geral da República quer o veto integral do projeto, que avalia leva à impunidade. A PGR afirma que, se o projeto for sancionado, dificilmente haverá prevenção, repressão e ressarcimento aos cofres públicos de danos por atos de improbidade administrativa. A proposta foi apresentada em 2015 pelo senador Antônio Anastasia, do PSDB. No Senado e na Câmara, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça sem passar pelo plenário. Seguiu direto para o Palácio do Planalto, onde espera a sanção. A Procuradoria diz que o projeto usa expressões abertas, cheias de lacunas, que podem levar os processos de responsabilização de administradores públicos por caminhos imprevisíveis, e cita os pontos da proposta que dificultariam o combate à corrupção. Entre eles está o artigo 20, que diz que não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. De acordo com juristas ouvidos pelo Jornal Nacional, o texto torna obrigatório a órgãos de fiscalização e da Justiça fazer um levantamento sobre os impactos econômicos, sociais e administrativos antes, por exemplo, de pedir a revisão de um contrato. A Procuradoria afirma que o artigo proposto peca por transferir indevidamente ao julgador os ônus e as responsabilidades inerentes à atividade do gestor público. A proposta, de acordo com procuradores, gera o risco de converter os órgãos de controle e da Justiça em órgãos de consultoria da própria administração. O artigo 25 diz que, por razões de segurança jurídica de interesse geral, o ente poderá propor ação declaratória de validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa. De acordo com o Tribunal de Contas da União, esse artigo permite que os envolvidos na negociação com o governo consigam na Justiça uma certidão para validar um contrato, processo ou norma administrativa, evitando assim investigações ou mesmo contestações administrativas. O procurador do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, afirma que o artigo 28 do projeto de lei estimula a impunidade. O artigo diz que o agente público só pode ser responsabilizado por alguma ação em que haja erro grosseiro ou dolo, mas que não se considera erro grosseiro decisão baseada em interpretação razoável de jurisprudência ou doutrina, mesmo que ela não venha a ser posteriormente aceita por órgãos de controle ou judiciais. Do jeito que está a lei, a ignorância do gestor vai ser usada como um escudo. Eu não sabia. Eu não sei, então eu não entendia, eu não sabia que estava fazendo uma coisa errada. Então, isso também dá uma margem de desculpa, de isenção, de responsabilidade, que induz o gestor a ser menos cuidadoso. Um dos juristas que ajudaram a elaborar o projeto rebate as críticas. Esse projeto ajuda a focar o controle público nas grandes irregularidades praticadas por gente desonesta. Nada, absolutamente nada muda nessa lei com relação à punição de crimes ou da desonestidade administrativa. Essa lei protege quem confia na administração pública e é honesto, o gestor público que é honesto e o controlador público que quer focar o controle no combate a irregularidades graves como aquela que a Lava Jato está demonstrando. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito, considera o projeto inconstitucional. Isso é de uma inconstitucionalidade enlouquecida, inverte as coisas. Coloca o judiciário para fazer as vezes desses órgãos de controle e fiscalização e coloca a lei, ainda tem isso, ainda há isso. E a lei indica tantos parâmetros de interpretação do direito que esse projeto de lei termina levando o legislador a fazer as vezes do julgador.
A Procuradoria-Geral da República afirma que a proposta enfraquece a Lei de Responsabilidade Fiscal, um dos marcos no controle dos gastos públicos, e pode, inclusive, ter efeitos retroativos beneficiando quem foi processado ou punido, já que seria uma lei mais branda do que a atual.